Oi, oi, oi! Boa tarde, minhas amadas. Hoje resolvi falar sobre um tema que tem tocado muito meu coração. Quero que você envie o teu aviãozinho aí para as amigas. Vou falar sobre algo que pode mudar a nossa vida, hein? É real isso. O que você faz daquilo que fizeram com você? Tô tomando um cafezinho. Oi, Keila! Ai, linda, Flávia, gratidão. Essa semana, ontem, na verdade, eu tava refletindo sobre isso, né? Sobre o que eu fiz daquilo que fizeram comigo. Nós iniciamos aqui no Você por Você a nossa aula sobre crenças. E sempre que eu trago essa temática, eu me lembro muito da minha história, né? Daquilo que eu vivi, daquilo que eu já ressignifiquei, né? Do que eu fiz daquilo que fizeram comigo no bom sentido. E, gente, meus pais foram maravilhosos, mas eu vivi muitas coisas na minha infância, sabe? Eles me deram o melhor que eles podiam, né? Eu gosto muito de pensar nisso, assim, que os nossos pais nos dão a melhor parte. Como nós damos aos nossos filhos a nossa melhor parte. Mas dentro dessa melhor parte também vem uma parcela de dor. Então, né, nós fomos feridos por aqueles que antes foram feridos e nós também ferimos aqueles que vêm depois. Não se engane, né? Nós também ferimos. E pensando sobre isso, sabe? Sobre as coisas que eu passei, eu quero que você tenha coragem aí de pensar naquilo que você já passou, sabe? Naquilo que você viveu na tua infância, talvez na tua adolescência, na tua juventude, ou até recentemente, e que doeu em você. Traz essas memórias, sabe? Eu não quero trazer aqui a dor pra você, mas muitas vezes a gente precisa, sabe, ter coragem para olhar com verdade para aquilo que nos aconteceu. Isso requer também muita humildade da nossa parte. E um entendimento né, geralmente aqui eu falo com adultos, então um entendimento de que aquilo que nos aconteceu precisa de alguma forma ser visto. Mesmo que você não deseje, que você não queira, talvez você até não lembre, mas em algum momento você vai precisar olhar para isso. E essa live que vai ser breve, né? As nossas lives de terça-feira têm sido bem breves e eu só desejo levar uma esperança pro teu coração, né? Plantar uma sementinha de esperança no teu coração sobre alguns temas que têm vindo ao meu coração. Então chama as pessoas aí pra gente compartilhar, né? Dessa temática de hoje que eu sinto que é super importante. Eu não sei se você já conseguiu lembrar de algo, e se sim, só me manda um coraçãozinho aí, acena pra mim, pra eu saber que eu não tô sozinha aqui neste lugar, né, que atrás desta tela eu tô contigo, eu tô com você. Mas eu vivi algumas coisas na minha infância que me marcaram, sabe? Ontem eu tava ali compartilhando na aula de crianças que algo que eu ouvi muito na infância é que eu era tímida, que eu era uma criança tímida, que eu era uma criança quietinha. E nossa, quando eu lembro disso e quando eu lembro dos meus comportamentos através desta crença, né? Porque, gente, quando nós vivemos algo, quando a gente vê, né, ouve ou sente, né, algo, nós damos uma interpretação para aquilo, né, através daquela experiência a gente extrai uma interpretação e isso gera, né, as nossas crenças que viram as nossas verdades sobre nós e sobre o mundo lá fora. Então, tudo aquilo que eu acredito sobre mim e sobre o mundo lá fora é uma crença que às vezes me potencializa, mas às vezes também me limita. E quando eu penso, por exemplo, nesse exemplo, né, bem básico, assim, de que eu era uma criança tímida, e eu começo a pensar, a lembrar dos comportamentos que eu tive através deste rótulo, vou chamar assim, tá? Sem dar uma carga emocional, não é sobre isso, mas através desse rótulo eu passei, né, através dessa crença, eu passei a me comportar de fato como uma pessoa tímida. E eu lembro que por muitos e muitos e muitos anos, inclusive quando eu já era advogada, eu me comportava de uma forma tímida. Eu sempre entrava nos lugares, assim, buscando, né? Sabe aquela cadeira que menos aparece? Sempre entrava, né, em algum evento, assim, buscando, tipo, aquele cantinho pra ficar mais escondida. Eu sempre tinha comportamentos, né, condizentes àquilo que eu tinha ouvido sobre a minha timidez. E eu tô trazendo isso hoje pra ti, pra você pensar, assim, naquilo que você tem feito, daquilo que fizeram com você, né? Esse é o tema da nossa live hoje. Eu sei que tem pessoas aqui que viveram grandes dores, que passaram por muitas coisas na infância, que sofreram, né? Traumas, enfim, não quero elencar coisas pesadas aqui, não é o contexto, né, de uma rede social.
A gente fala muito sobre isso aqui nos cursos do Você por Você, mas eu sei que tem pessoas que estão aqui que passaram por traumas mesmo, assim, bem fortes. Mas eu sempre fico pensando, gente, na oportunidade que a gente tem, e hoje de manhã eu também estava falando sobre isso com um profissional, sobre a oportunidade que a gente tem de fazer algo com aquilo que aconteceu, sabe? Por isso o nosso tema esse é hoje, né? O que você faz daquilo que fizeram com você? O que você pode extrair de bom daquela experiência que foi negativa? Quando eu penso, né, o que eu extraí de bom daquela característica, então, de timidez, daquele rótulo de timidez, e hoje me vejo aqui num vídeo ao vivo, né, falando com você, com toda a minha vulnerabilidade, né, vivendo a vulnerabilidade que é se colocar, né, na arena da vida, sem saber se... Gente, toda vez que eu abro uma live, eu nunca sei se vai ter alguém aqui, né, pra me acompanhar, se eu vou falar com alguém ou não. Eu nunca sei como vai acontecer. Eu não tenho um texto decorado para falar aqui. E isso não é o comportamento de uma pessoa tímida, certo? Mas por muito tempo eu acreditei nisso. E não só esse, mas outras crenças, né, que foram enraizadas em mim, principalmente na minha infância, me limitaram por muito tempo. E essa semana, assim, eu tenho sido muito honrada por Deus, assim, porque eu participei de algumas reuniões, né, eu tive alguns contatos que têm me revelado, assim, a colheita, sabe, daquilo que eu tenho feito. Então, eu plantei, né, por muitos anos para chegar onde eu estou hoje. Eu fiz uma longa jornada, amadas. Eu espero que você saiba que eu venho aqui, né, nesses nossos 10 minutos de live para te trazer uma mensagem de esperança, mas para te incentivar e te encorajar a viver uma jornada. Eu sei que eu vou trazer aqui uma mensagem, que isso vai contribuir com a tua vida, mas eu também quero muito deixar esse recado. Você precisa viver a tua jornada. Se hoje, né, eu falo aqui sobre isso, se hoje eu vivo uma nova realidade na minha vida, amadas, eu vivi uma jornada. Eu vivi um processo de transformação. Eu vivo uma jornada há quase 8 anos. Entende? Eu não comecei ontem, né? Então eu tô colhendo frutos daquilo que eu venho plantando e que eu venho transformando há muito tempo. Então eu quero também te deixar esse aviso, sabe? Porque não espere que assistindo, né, conteúdos apenas aqui nas redes sociais, você vá absorver tudo aquilo que você talvez precise, entende? Eu preciso te deixar essa ressalva, mesmo que isso pareça contraproducente nesse momento, né? Parece totalmente contraditório eu estar aqui fazendo uma live e dizendo pra você que você não pode ficar só assistindo lives, que você precisa fazer alguma coisa. Mas é porque eu trago aqui minha verdade, a minha honestidade e aquilo que funcionou na minha vida, né? Isso pra mim é ser congruente. Então eu vivi essa jornada e hoje eu comecei a me lembrar, né? Hoje pela manhã eu comecei a me lembrar daquilo que eu fiz com o que fizeram comigo, né? Do que eu fiz com todos os meus traumas, do que eu fiz com todas as minhas dores, do quanto isso me impulsionou a viver uma vida diferente, amados. Se hoje eu me considero uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher, né, determinada a algumas coisas, entendam que em algum momento eu aprendi isso. E em muitos momentos da minha vida, e eu acredito que você também, você aprendeu com as suas dores. Os nossos problemas nos trazem soluções maravilhosas, geralmente. Porque é através deles que nós somos tiradas de uma zona de conforto. E então a gente busca, né, desenvolver habilidades, desenvolver as nossas competências para alcançar a solução que a gente precisa. E isso não acontece do dia para a noite, a gente passa ali pelo fogo, né? A gente passa pelo sofrimento, por aquela dor que naquele momento muitas vezes nos consome. Mas de tudo isso, o que precisa ficar no nosso coração é o que eu tiro de bom com isso, os aprendizados que a vida me traz. Eu gosto muito de um livrinho, e eu chamo livrinho porque ele é pequenininho, né? Um livro desse tamanho, não tô com ele aqui agora, mas que se chama O Poder da Autorresponsabilidade. E aí ele fala muito, né, sobre você ser o autor, né, o protagonista da tua própria vida. E você encarar a tua vida com autorresponsabilidade para você entender que você não é refém, você não é aprisionado àquilo que te aconteceu. Você pode extrair recursos daquilo, você pode utilizar aquilo como um impulsionador para aquilo que você deseja. Muitas das nossas habilidades, das nossas competências, elas nascem nesses cenários, amadas. Então, ao invés de repudiar a minha história, ou ao invés, né, de eu me vitimizar, né, sabe, contar aquelas histórias tristes, não, é porque você não sabe, Fê, tudo que aconteceu comigo. Você não sabe, porque eu passei por tantas coisas. Amadas, a maioria de nós passou por muitas coisas.
A maioria, a grande maioria de nós passou por muitas coisas. E ainda assim, temos muitas histórias lindas para contar. Essa semana aqui no curso eu falei da história do Geraldo Rufino. Se você não conhece a história do Geraldo Rufino, pesquise, busque conhecer. Ele tem Instagram, ele tem canal do YouTube. Geraldo Rufino morava no lixão quando era criança e comia, né, se alimentava daquele, né, dos restos de comida que estavam naquele lixo. Eu assisti uma palestra dele que ele conta, né, que ele viu o sol nascer pela fresta da madeira que tinha lá na casa que ele morava. E ali ele via, né, o sol entrar, mas ali também entrava o vento gelado, o vento frio, a chuva. E todos os dias quando ele acordava, ele se dispunha, né, a crescer um pouco mais do que ele tinha feito no dia anterior. E ele começou a reciclar latinhas. Então ele reciclava latinhas. E ele se colocava uma meta de no dia seguinte ele precisava reciclar um pouco mais do que ele tinha reciclado no dia anterior. E hoje Geraldo Rufino é um palestrante, né, mentor, e é um grande reciclador, um grande empresário, né? Ele recicla hoje caminhões, mas ele começou reciclando latinhas. Tudo tem uma história. E lá naquela dificuldade que ele viveu, sabe, ele nunca se conformou com aquilo que ele estava passando. Ele nunca, sabe, utilizou aquilo como uma vitimização, como um sofrimento do tipo, a minha vida está fadada a isso, porque eu vivi todas essas coisas. Não, amadas. Ele pegou o recurso que ele tinha naquela época e ele fez algo com a vida dele. E aqueles aprendizados, se vocês puderem, encontrem o conteúdo dele na internet. Aqueles aprendizados que ele extraiu lá da época do lixão tornaram ele o homem que, né, o grande homem que ele é hoje, o grande empresário que ele é hoje. E assim como o Geraldo Rufino, que é o exemplo que eu lembrei hoje, nós temos muitos exemplos. Eu olho pra minha história, gente, com muito orgulho, eu não quero me envaidecer aqui, mas eu olho pra minha história com muito orgulho. Eu até tenho um post aqui no Instagram sobre o quanto eu mudei, né? E não foi só uma mudança externa, uma mudança física. Eu mudei muitas coisas aqui dentro. Eu participei de uma reunião ontem e eu saí de lá refletindo, sabe? E eu confesso que em alguns momentos eu tava com meu sócio, com meu parceiro, e em alguns momentos sabe quando você dá aquela viajada, assim, e eu me peguei pensando em que momentos da minha vida lá atrás eu acreditaria que isso estaria acontecendo na minha vida agora. Né? Será que a Fernanda de 20 anos acreditaria no que a Fernanda de 40 estava vivendo? Eu acredito que não. Porque se me contassem lá aos meus 20 o que eu estaria vivendo agora, eu confesso pra vocês que eu diria loucura. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Mas, amadas, eu vivi uma jornada. Em muitos momentos doeu demais viver a jornada. Em muitos momentos eu chorei. Em muitos momentos eu também pensei em desistir. Mas graças ao meu bom Deus, que eu sinto que sempre me guiou, né, me levou aos lugares que eu precisava estar e me levou a conhecer pessoas, né, que viriam a me auxiliar, eu fui persistindo na jornada. Eu ainda persisto na jornada. E hoje, com a graça também do Senhor, eu tenho colhido novos resultados na minha vida. Então, meus amores, na nossa live breve de hoje, a mensagem que eu quero deixar pra você é essa, sabe? O que você faz daquilo que fizeram com você? O que é que você vai extrair das tuas dores? Quais são os aprendizados? Quais são as habilidades? Pega um papel e uma caneta e escreve, né? Tudo que você aprendeu com tudo aquilo que você passou. Né, o que as tuas dificuldades trouxeram para você. Sabe aquele fogo que você passou da dificuldade? De que forma aquilo te forjou para ser quem você é agora. Sabe? Não se permita viver ainda na dor. É você que tem o poder de mudar a tua história. Só você tem o poder de mudar a tua história. É só você que tem o poder de pegar aquilo que estava lá atrás e ressignificar e fazer com que aquilo não doa mais, mas com que aquilo te fortaleça e te impulsione. É só você que pode. Mas pega um papel e uma caneta com muita coragem, sabe? Quando a gente terminar aqui, e anota as dificuldades que você teve, e do lado disso, anota o que isso te ensinou e de que forma isso te ajudou. E se você não sabe escrever ainda, sabe, medita nisso. Olha para esse papel em vários momentos da tua vida e extrai disso um aprendizado, porque eu tenho certeza que você aprendeu algo. Eu tenho certeza que isso te forjou a ser quem você é agora. Eu tenho certeza disso, mesmo talvez sem te conhecer, amado. Faz isso por você. Eu sempre falo aqui nos meus cursos, né? Eu não posso mudar a tua vida.
Eu posso te ensinar um caminho, né? Ser instrumento na tua vida. Mas só quem pode olhar para tua história, ter coragem de mudar o teu destino, é você. Uma outra pessoa que me vem muito, conheça uma história de Nelson Mandela. E se você puder, assista um filme chamado Invictus. Ali você também vai ter uma outra grande inspiração, né, do que fazer daquilo que fizeram com você. Amadas, gratidão pela presença. Agradeço o carinho de vocês por aqui, principalmente das minhas amadas, do Você por Você. Vou encerrando por aqui mais uma das nossas lives. E lembra de deixar agendado aí, porque terça-feira que vem nós estamos juntas de novo. E terça-feira, se os meus planos derem certo, eu terei ao meu lado um convidado muito especial. Logo, logo eu venho te contar aqui quem é. Mas já deixa agendado aí, terça-feira, 13h, que eu estarei contigo em mais um momento aqui, tá bom? Um beijo grande. Se esse conteúdo fez sentido pra você, me ajuda, encaminha para as pessoas que você acredita que vão também se beneficiar dele, tá? Um grande beijo.